sejam bem-vindos à quinta semana da disciplina de Sistema Operacional. Nessa semana, que se inicia agora dia 29/8 e vai até o dia 5/9, a gente vai trabalhar especificamente a prática de Linux, tá ok? Vamos conhecer os comandos básicos de Linux, manipular diretório no Linux, manipular arquivos, instalar e remover pacotes e ver um pouquinho de rede. Nessa quinta semana, a gente tem a videoaula da unidade 5, prática de Linux, tem uma atividade de casa, um fórum de discussão e atividade no Moodle, tá ok? O que é o Dual Boot? O Dual Boot, pessoal, antes da gente trabalhar um pouquinho com Linux, a gente tem que entender que o mesmo computador, ele pode ter dois sistemas operacionais instalados. De que forma? Quando a gente viu na semana passada a instalação do Windows, a gente viu um computador novo, como instalar um Linux. Então agora o Windows, desculpe. E agora a gente vai ver como a gente instalar o Linux, ou seja, o computador já tem o Windows e aí a gente vai colocar o Linux. Por quê? Porque a gente pode criar um Dual Boot. O Dual Boot é um sistema que permite instalar dois sistemas operacionais no mesmo computador. Assim o usuário pode escolher ao iniciar o computador qual sistema operacional ele quer inicializar, ou seja, o que você vai fazer? Você vai criar uma partição, o seu computador já pode ter uma partição, naquela partição você vai colocar o sistema de arquivo, por isso que eu sempre frisei muito, bati muito no ponto do sistema de arquivo, do tipo de sistema operacional que você quer instalar, e aí você vai instalar o Windows ou o Linux. Não quer dizer, cada partição tem um sistema operacional diferente, vocês lembram que eu falei isso? Então vai criar o quê? Uma partição para o Windows e uma partição para o Linux. Então, aquele computador, uma hora você está trabalhando com Windows ou uma hora você vai trabalhar com Linux. Não vão dizer que vocês podem trabalhar com dois sistemas operacionais simultaneamente, não. Isso nunca pode acontecer, tá ok? Então, a gente vai ver aqui do Windows 7 do Ubuntu 12.04. No Dual Boot, observe essa telinha aqui abaixo, a gente tem um Dual Boot, onde a gente tem o Windows XP, aqui ó, Microsoft XP Professional, e tem o Ubuntu 8.10, né? Aqui ó, o Ubuntu 1.10 kernel, 1.10 kernel 2.66, que ele vai criando essas instalações. E tem o Ubuntu 8.10 Mentes 86, tá certo? Então aqui a gente tem o Dual Boot do Ubuntu e do Linux. Aí, se eu quiser inicializar pelo Windows, eu venho aqui, né? Uso minha setinha e venho até aqui, aperto o Enter. Se eu quiser inicializar pelo Ubuntu, é só apertar Enter nessa tela que já está, tá ok? Então, ó, como é que a gente faz para instalar o Linux em um computador que já tem o Windows 7 instalado? Aí você quer instalar o Ubuntu 12.04. Então, pessoal, nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa é de um CD, um DVD de instalação do Ubuntu. Ou então a gente pode baixar no link aqui dele, ó, que é de graça, ubuntu.com/download/desktop. A gente usou essa 12.04 porque é uma versão que já está bem estável no mercado, tá certo? Já foi muito testada. Sempre uma versão nova ela vem com algum erro, algum probleminha. Então é bom a gente testar uma versão que já está consolidada. Já foi corrigido os erros, ok? Aí a gente vai baixar, né? E criar um disco de instalação, se você não tiver um CD de instalação. O primeiro passo é escolher a versão, né? A gente colocou o 12.04 LTS, que significa Long Term Support, que é suporte a longo prazo. Seu computador utiliza o Windows XP ou possui menos de 2 GB de RAM, provavelmente será equipado com processador de 32 bits. Caso você tenha certeza de seu processador tem 64 bits, faça o download da versão apropriada. Então você pode baixar aqui, ó, para 32 bits ou para 64 bits. Aí você vê qual é o que você vai fazer. Aí clica aqui o botão e ele vai fazer o download, tá ok? Ele também vai perguntar na tela seguinte, quando você estiver baixando. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um exemplo, se você está baixando do link do site deles, o link para você poder fazer o download e depois criar o CD de instalação. Ele vai perguntar se você quer dar uma doação voluntária para manter o desenvolvimento do programa, né? Se não quiser, basta ignorar e clicar em Not Now, né? E aí não precisa você fazer nenhuma doação, é gratuito. Aí você vai fazer o que? Grave um disco do sistema operacional utilizando o gravador de DVD para montar um disco do sistema. Então aí você tem que saber como é que faz para gravar um discozinho de CD para você poder estar fazendo a instalação. Agora que você já tem o CD de instalação, como a gente está partindo do princípio de que a gente instalou o Windows, né, como na aula passada, e parou, quer dizer, seu computador já tem um Windows, e aí a gente fez o que? Fez a alteração para ele iniciar pelo DVD, então a gente não vai fazer mais essa alteração no setup, tá ok? Vamos só colocar o DVD do Ubuntu no Drive e reiniciar o computador. Quando ele reiniciar, ele já vai entrar direto nessa tela aqui, ó, instalando o Ubuntu. Ele vai escolher a língua desejada, né, instalar o Ubuntu, né?
português. Se você quiser saber como funciona o sistema antes de usar, você pode experimentar o Ubuntu, né? Rodar o sistema vai ser mais lento para rodar um drive DVD em vez de diretamente do HD. O quarto passo que a gente vai ter acesso é conectar-se à internet. Caso você esteja usando algum Wi-Fi, há um ícone no canto superior direito para se conectar. Caso use um cabo, a internet já está funcionando normalmente. Selecione a próxima tela as duas opções: baixar atualizações enquanto instalar programa de terceiro, né? E escolha a opção continuar. Basta você selecionar essas opções pedidas. No quinto passo, eu clique sem volta. Escolha a opção apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Isso apagará definitivamente tudo que é no seu computador e instalará o novo sistema. Entretanto, na opção avançada, logo abaixo, você pode particionar o HD para usar outro sistema juntamente com Linux. Esse passo é indicado para pessoas com mais conhecimento avançado. Então, essa opção avançada é justamente o que a gente vai precisar, porque a gente vai Vai particionar uma parte do HD e instalar o Linux, tá ok, gente? Depois a gente vai escolher o teclado, né? Mesmo tendo escolhido a língua nativa, é preciso ajustar o teclado. Se o teclado foi comprado no Brasil, é a BNT ou a BNT2 após escolher português do lado esquerdo. Se for um notebook comprado fora do país, provavelmente está dentro do inglês. O S e o teclado em inglês, o S alternativo international. Faça o teste ali embaixo para certificar que escolheu o idioma correto, né? O correto. Teste acentos, cedilhas e tudo mais. Depois, crie o nome de usuário e senha, preencha esse cadastro como se fosse uma conta online. Não esqueça da senha escolhida, é com ela que você vai ligar seu computador na parte do Linux. No próximo passo, escolha uma opção, a imagem e dê um OK. A demora da instalação. Depois que você faz, pessoal, bastante simples, né? A instalação, aqui ele vai estar copiando os arquivos. Então, nesse momento, ele fará tudo automaticamente e vai demorar bastante. Então, não tenha pressa e enquanto está instalando, você pode até fazer outra coisa, que ele vai estar lá, ó, fazendo a instalação dos pacotes, dos arquivos, tá ok? E aí ele chega ao fim. Clique em reiniciar, remova o disco do drive e pronto. Você tira o DVDzinho que está lá no drivezinho e ele vai inicializar. Seu sistema agora tem um Ubuntu instalado. A reinicializar, coloque a senha que você criou no passo 8 e aproveite o novo sistema. Lembrando que ele vai voltar para aquela tela de Dual Boot, né? Ele vai ter duas telas. Vai ter o Windows 7 instalado e o Ubuntu instalado. Tá ok, pessoal? Bastante simples a instalação do Linux. Algumas dicas que o sistema foi recém-instalado é ver essa barra esquerda, ó, vai aparecer essa barrazinha assim esquerda, né? O Ubuntu já está instalado, com alguns aplicativos, entre eles o Firefox, o LibreOffice, que são o pacote do Linux, né? Ele imita o pacote do Microsoft Office, que ele tem programas semelhantes ao Word, Excel, PowerPoint. E aqui a gente tem uma tela inicial. Eu estou mostrando uma tela diferente daquela que eu já mostrei antes, porque ele dá uma explicação mais interessante aqui do que seja o Ubuntu 12.04. O 1 é a tela inicial, né? O 2 a gente chama de lançador, o launcher, onde vai estar aqueles aplicativos que eu acabei de mostrar para você. Ele agrega, o 2, agrega os principais programas aplicativos do sistema e escolha do usuário, além de funcionar como barra de tarefas. Tá? O 3 é o painel inicial. Observe que o painel inicial aqui do Ubuntu é lá em cima. Ó. Exibe o menu contendo os programas, pastas e arquivos pessoais do usuário, além de possuir um campo de busca. O 4 é a barra superior, que mostra o nome e os menus dos aplicativos em primeiro plano, também chamados de menu global. O 5 são os indicadores. Exibe alguns indicadores de aplicativos e de status, como indicador de nova mensagem, Bluetooth, wireless, menu de áudio, hora e menu de configuração do sistema. E o 6 são notificações do sistema. Informa algum evento, como a nova mensagem e-mail, mensageiro instantâneo, troca de música, atualização do sistema, entre outros. Aqui o launcher, né, o lançador, ele funciona justamente como um painel. É uma melhoria bem-vinda no Ubuntu. Ele une a facilidade de manter o ícone de seu programa mais usado por perto, funciona como uma barra de tarefas, mantendo minimizados os aplicativos abertos. Então fica tudo aqui nessa barra à esquerda, né? Bem diferente do Windows, né, pessoal? O lançador identifica os aplicativos abertos com uma pequena seta do lado direito do ícone. Ícone do navegador da internet de Mozilla, seta do lado esquerdo indica que o programa, além de estar em execução, está em primeiro plano. Ícone da pasta pessoal. A quantidade de setas à esquerda do ícone indica a quantidade de instâncias do mesmo aplicativo. Caso mais de uma instância esteja aberta, clique no ícone pausadamente 2 vezes para ver a exposição de suas janelas. O comportamento padrão do lançador é fixo
à esquerda da tela. Contudo, conforme será visto adiante, é preciso alterar esse estado fixo para escondido até que o mouse encoste na lateral esquerda através das configurações de sistema. Além dos ícones de aplicativo inclusos no botão, o lançador traz ícone de acesso à lixeira, a pasta pessoal Home, que será abordado mais adiante, o alternador de espaço de trabalho, o botão Workspace e o dispositivo de armazenamento HD e CD/DVD montados. O clique direito do mouse permite que você interagir com alguns programas diretamente pelo lançador através de Quick Lists. Ao abrir um aplicativo que não está no lançador, você poderá travá-lo ao selecionar a opção correspondente. Assim você poderá manter sempre as mãos de aplicativos que unem com maior frequência. Então aqui, pessoal, essa barra é como se fosse uma barra de tarefas do Windows, né? Aqui que vai estar todos os programas que você tem acesso, sempre nessa barra do lado esquerdo. O painel superior. O painel superior do Ubuntu é um agregador de indicadores e mini aplicativo do Ubuntu. Aplicativos que fazem parte do uso do painel superior, quando executados, exibem um pequeno ícone à direita do painel. Além de exibição de mini aplicativos, o painel superior traz um menu de aplicativo, atalho para aplicativos padrão do Ubuntu, como mensagens, e-mails, gerenciamento de Bluetooth, interface de rede, menu de som, relógio, menu de contas de usuário, menu de sistema. Vamos conferir cada um item da parte superior. É o menu de aplicativos. O menu de aplicativo é também conhecido como menu global. É a implementação de menus dinâmicos no painel superior do Ubuntu. Sua função é interagir os menus padrão dos aplicativos, arquivo, editar, exibir, inserir ao painel superior do sistema, economizando espaço em tela, dando uma aparência mais limpa aos programas e deixando o sistema com maior integração com seus aplicativos. Sua adoção visa a economia de espaço em telas pequenas, como netbook. O menu de aplicativo ele fica oculto até que passe o mouse sobre o painel superior. Embora o menu seja integrado ao sistema, nem todos os programas disponíveis para o Ubuntu possuem essa funcionalidade. Então ele está oculto. Basta você clicar lá no aplicativo que está usando que ele abre, tá ok? Aqui, exemplo, arquivo, aí tem nova aba, salvar, né? O menu de mensagens, né, ele provê acesso rápido aos programas padrão de e-mail, aos mensageiros instantâneos em parte, às mensagens das redes sociais do Web e ao Ubuntu On. Aplicativos que serão mostrados no decorrer desse livro. Alterar o status do mensageiro instantâneo disponível, ocupante, ausente, invisível, desconectado. Composição de novas mensagens de e-mail, acesso a contatos, novas mensagens de bate-papo e atualizar as redes sociais. Tudo isso pode ser feito ao alcance dos 2 cliques. Ao receber novas mensagens de bate-papo, ou de e-mail, o ícone de mensagem envelope ficará de cor azul, indicando novas mensagens recebidas. Também é exibido ao lado de cada item quantidade de itens não lidos. Caso não queira lê-las, clique na opção limpar para zerar as notificações. Outro programa pode fazer uso do menu de mensagem, como o agregador de notícias Liferia ou mensageiro MSys, opções instaladas através do central de programas, item que será abordado mais adiante. Então, pessoal, se você quiser ter acesso rápido às suas mensagens, basta você clicar aqui, ó. No 2 ele vai dar as opções, né? Ler as mensagens, que as respostas, os privados, tá ok? No 3 são os menus de conexões, ó. Troca rápida de interface de rede pode ser feita através do menu de conexões. Através dele você tem acesso à mudança da rede cabeada pelas redes sem fio, wireless, 3G, VPNs, as configurações de rede. Ao ligar seu computador ou notebook equipado com placa de rede sem fio, o Ubuntu irá automaticamente detectar as redes sem fios disponíveis. As opções informações de conexão, exibe o tipo de interface utilizada, endereço MAC, drive utilizado, velocidade de conexão, endereços IP, DNS, editar conexões, permitir criar conexões de qualquer uma das interfaces de rede suportada, que será explicado mais adiante. Aqui ele vai mostrar as conexões que tem rede com fio, desconectado, né? Aqui os Wi-Fi que tem instalado, habilitar rede sem fio. Então tudo isso aqui é no 3. O 4 é o som, né? O menu som integra seu play de música Hitbox, fornecendo uma experiência musical envolvente e dinâmica, né? Além de controlar o volume de som do computador e ter acesso ao painel de controle do som. Através desse menu você tem acesso rápido às funções de iniciar a música, pausar, avançar, para a próxima música, retroceder a música anterior, fila de reprodução, painel de configuração de som, que é parte do painel de configuração do sistema. Outros tocadores, como o Basse, instalação a partir do central de programas do Ubuntu, também integra seu menu de som. O painel de configurações de som permite ativar ou desativar entradas e saídas de som e controle de som por aplicativo. Ok?
A gente tem o 5, que é o tempo, né, que ele abre tipo um calendário. Além de exibir as datas, o relógio do sistema também exibe o calendário e o acesso a configurações de zona GMT e modos de exibição, como opções de ativação, exibição de segundos, dias da semana, mês, formato de horas e horas de outra cidade. O 6 é o menu de usuário, né, qual o usuário está usando. Exibe o nome do usuário autenticado, também conhecido como logado, que é aquele que você inicializou quando você ligou o botão, você botou a sua senha. Se foi o nome da pessoa que está usando, com a sua senha aparece aqui, ó, o nome de todos os usuários e suas contas. Durante o uso de uma sessão, no Linux a gente considera como se estivesse usando uma sessão. Possível voltar à tela de escolha do usuário sem necessidade de encerrar a sessão ativa através da opção alternar contas de usuário. Duas pessoas podem estar usando o mesmo computador, basta alternar, um usa uma hora, outro usa outra. Usuários autenticados são identificados com o ícone marcador ao lado do nome, através do menu e é possível ter acesso ao painel de configurações de contas de usuário e contas online, itens que serão detalhados nos capítulos posteriores. O menu de sistema tem um acesso ao painel de configurações do sistema, ó, é o item 7, né? Seleção de monitores, aplicativo de início de sessão que se abre ao iniciar o sistema, ó, configuração do sistema, monitor, aplicativo de sessão, software atualizado, impressora, bloquear a tela, encerrar a sessão e desligar. Todas essas funções podem ser acessadas rapidamente através do menu de sistema, no setzinho aqui, certo? Como é que eu faço se eu quiser alternar? Por exemplo, uma coisa que a gente faz às vezes no Windows, a gente abre as telas e a gente quer alternar entre uma janela e outra. Aqui a gente funciona da mesma forma que no outro sistema do computador. Você aperta Alt Tab, segura, né? E vai apertando o Tab. E ele vai mostrando a troca rápida de aplicativos e janelas, sem necessidade de abrir um por um. Uma pré-visualização do conteúdo da janela pode ser exibida através da tela, apóstrofe ou seta para baixo enquanto segura o Alt mais Tab. Tá ok, gente? Um dos pontos bem interessantes quando a gente está trabalhando com Linux, né, é a gente saber onde é que fica meu computador. Meu computador é uma das primeiras perguntas que o veterano do Windows faz ao ver um computador com Linux, mais especificamente com Ubuntu. A resposta é simples e está bem na sua frente, com tudo que você tem direito. Enquanto o Windows possui um navegador de arquivos chamado Explorer e um local chamado Meu Computador, que reúne discos locais, disco de rede, dispositivo de mídia removível, dispositivos flash drive, o Ubuntu possui o Nautilus, um navegador de arquivos que traz as mesmas informações, mas de um modo dinâmico. Enquanto no Windows o acesso se dá a iniciar computador unidade DVD, por exemplo, no Ubuntu você pode ter acesso a esses mesmos itens através da pasta pessoal, computador, HDs locais na área lateral esquerda. A partir daí, torna-se desnecessário ter uma pasta Meu Computador, já que para acessar os outros dispositivos, basta clicar no ícone correspondente para abrir o dispositivo em outra janela. Basta segurar a tecla Ctrl e clicar no ícone desejados com o botão Scroll ou barra central do mouse, ok, gente? Então aqui a gente tem o ícone Meu Computador. Primeiro tem a barra lateral, né, que exibe os dispositivos de armazenamento pendrive, CD, DVD, HD, pasta de usuários local de rede, né? Pode ser oculto ou exibido pressionando a tecla F9. Tem 2, o dispositivo montado, né, que é o ícone de ejetar ao lado do dispositivo, que indica que o mesmo está montado e pronto para acesso. Aqui no Linux tem uma coisa bem interessante que fala montado, pacote. Quer dizer, tudo que é feito no Linux, ele é montado através de pacotes. Então, tudo que tem aqui foi feito, instalado via pacotes, a gente pode dizer assim. Então, o 2 ele está dizendo que esses dispositivos já foram montados, ou seja, já foram instalados e seus pacotes já foram instalados aqui, tá ok? 3 é o caminho, que exibe os diretórios até o acesso da pasta atual. 4. Avançar, retroceder e pesquisa, permite voltar em pasta, retroceder e efetuar a busca por arquivos e diretórios. 5. Arquivos contidos dentro da pasta atual, né, que está aberta aqui, com a pasta que está aberta vai mostrar os arquivos. 6. A barra de rolagem, esse ícone que é sensível à proximidade do ponteiro do mouse ou touchpad. E só aparece quando o ponteiro se aproxima da barra direita da janela, permitindo rolar abaixo a página para cima ou para baixo. E o 7, barra de status, exibe informações sobre a quantidade de espaço em disco livre e a quantidade de arquivos no diretório atual, ok? Prática de Linux, como é que a gente faz para criar pastas, né? A gente sabe como é que faz isso aí usando o Windows Explorer, usando o Windows.
Criar a pasta do Ubuntu é simples e fácil como em qualquer outro sistema. Embora o sistema já deixe algumas pastas prontas na sua pasta Home, pode ser que você queira criar uma pasta diferente das que tenha. Para isso, basta clicar em um diretório no desktop e selecionar a opção Criar pasta. Uma nova pasta será criada e estará com a frase pasta sem título dentro de uma seleção de texto e vai depender do tema do seu Ubuntu, como mostra a imagem. Aproveite que a pasta está com essa cor no título e logo insira o nome desejado. Se você clicou fora da pasta antes de inserir o nome, não se preocupe, basta clicar novamente com o botão direito do mouse e selecionar a opção Renomear e inserir o nome desejado. Esse processo de renomear pode ser feito em qualquer arquivo na sua pasta Home, ok? Login do sistema. Através do menu de seleção de usuário, é possível selecionar sua conta e no campo senha ser digitada a senha do usuário. Então aqui, ó, pessoal, você pode, já foi criado os usuários, você pode criar o que? O seu login, né? O nome do usuário com a sua senha. Caso não haja uma conta de usuário, pode ser utilizada a seção convidado. Se você quer usar o Linux no computador, você não tem senha, entra como convidado, pessoal, tá ok? Que permite uma utilização com algumas restrições. O Ubuntu configura uma das duas instâncias de seu Unity nessa unidade para seu computador, baseado em um perfil de hardware. Contudo, você pode selecionar o ambiente Ubuntu desejado clicando no ícone à direita do nome do usuário. Também é possível selecionar um dos ambientes desktop, caso estejam instalados. Após selecionar o ambiente desejado, clique na opção Voltar ou Back. Então, pessoal, é o seguinte, é porque no Ubuntu a gente pode ter mais de um desktop instalado. Tá, pessoal? Isso é bem interessante. Só que a gente não vai trabalhar com isso agora. Isso aí é se vocês forem fazer um curso só de Linux, vocês vão entender isso aí, que ele pode ter mais de um desktop instalado, ou seja, mais de uma área de trabalho. A prática de Linux vendo um pouco de lixeira. A lixeira do Ubuntu, que fica localizada na parte de tarefas ou na parte direita da janela do navegador de arquivos, é local onde vão temporariamente os arquivos que você excluiu do seu computador. Assim como no Windows, pessoal, a mesma coisa, a função da lixeira. Com a necessidade de espaço, os arquivos vão sendo automaticamente excluídos definitivamente, entretanto é possível esvaziar a lixeira e liberar espaço em seu HD se houver muitos arquivos nela. Para esvaziar, basta clicar com o botão direito do mouse e tentar selecionar a opção esvaziar a lixeira. Também é possível restaurar de volta a pasta, um arquivo apagado, desde que a lixeira não tenha sido esvaziada após a exclusão do arquivo. Acessando a pasta lixeira com 2 cliques no ícone da lixeira, da barra de tarefas, ou um clique na lixeira localizada na parte superior da janela do navegador de arquivos. Para restaurar o arquivo excluído, clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha a opção Restaurar. Pronto, seu arquivo estará de volta ao lugar em que estava antes de ter sido excluído. Como é que a gente vai fazer a instalação e remoção de pacotes, pessoal? Olha, como eu falei para vocês, tudo que tem no Linux é instalado via pacote. E aí a gente tem que fazer inserção e remoção de pacotes, tá ok? Então, por padrão, muitos programas úteis são instalados junto com o Ubuntu. No entanto, de tempos em tempos, você poderá fazer algo que a seleção de programas instalados não permite. Então, você precisará de novos programas. Por exemplo, instalar um antivírus, né? Você vai precisar de programa. E esse programa ele vai vir através de um pacote. Ou talvez você apenas queira testar e instalar programas alternativos ao que já tem instalado. Instalar um novo programa no Ubuntu é bem simples. O Ubuntu usa pacotes para armazenar tudo que um programa em particular precisa para ser executado. Pacotes são coleção de arquivos armazenados em um único arquivo, que pode ser manipulados muito mais facilmente. Assim como arquivos necessários para um programa rodar, existirão ainda arquivos especiais chamados script de instalação que copiarão os arquivos dos pacotes para seus locais corretos e também executarão outras tarefas. O Ubuntu usa pacotes para armazenar tudo que um programa em particular precisa para ser executado. Como eu falei, tudo no Ubuntu, no Linux, é instalado via pacote. Os pacotes são seleção de arquivos armazenados em um único arquivo, que pode ser manipulado muito facilmente. Assim como os arquivos necessários para um programa rodar, existirão ainda arquivos especiais chamados scripts de instalação, que copiarão os arquivos dos pacotes para seus locais corretos e também executarão outras tarefas. Aqui a gente tem exemplo de um pacote. Ó. Os pacotes Deb fazem no Ubuntu aquilo que os instaladores setup fazem no Windows. Instalam programas. Eles são gerenciados e instalados através do aplicativo Synaptic. Tem um Synaptic que trabalha com os pacotes Deb. Na verdade, os pacotes Deb trazem os aplicativos de instalação do software compactado e com scripts que irá chamar o programa responsável por gerenciar a instalação. Então aqui a gente tem o Word of Setup.deb.
Tá ok? A maneira mais fácil de instalar um pacote é usando a central de programas do Ubuntu, o aplicativo central de programas do Ubuntu. Primeiro, encontre o pacote que você quer instalar. Para instalar, dê um duplo clique sobre ele e clique no botão em forma de seta para a direita correspondente. Será apresentado uma descrição detalhada do que o programa faz. E para instalar, basta você clicar em instalar. O programa pedirá sua senha de usuário para continuar. Depois disso, outra janela mostrará o progresso do download e instalação. Quando terminar, seus novos programas estarão instalados e prontos para usar. Você não precisa esperar o processo de instalação de um programa para terminar e continuar a procurar outros programas e acrescentar na lista de instalação. Você pode ir escolhendo vários e instalando, ele vai colocando na fila. Terminou de instalar um, vai para o próximo. O Synaptic é o gerenciador de pacotes de programa padrão do Ubuntu e pode ser acessado através de Sistema, Administração, Gerenciador de pacotes Synaptic. Para abrir o gerenciador é necessário digitar senha de superusuário e instalação de pacotes por ele. O superusuário é o usuário que você colocou o nome e a senha, o login lá quando você fez a instalação do Linux. Também dotado de um campo de busca, basta digitar a palavra que contém o nome do programa que você deseja instalar. Na parte de baixo da janela irá aparecer os pacotes relacionados àquele nome. Basta clicar com o botão direito do mouse e através do menu de contexto selecionar a opção Marcar para instalar. Você pode marcar quantos aplicativos quiser instalar. Depois basta clicar no botão Aplicar e aguardar a instalação dos aplicativos que serão finalizados. Uma coisa também interessante que a gente tem no Ubuntu é como se fosse o painel de controle, né? São as configurações do sistema, que a gente conhece lá no Windows. As configurações do sistema do Ubuntu 12.042 foram profundamente melhoradas, resumindo em apenas uma janela todas as condições necessárias para que você possa administrar seu sistema com facilidade, sem a necessidade de correr a linhas de comando. O painel de configuração do sistema funciona de modo dinâmico, onde todas as ações podem ocorrer dentro de uma só janela, que mudará seu contexto conforme a opção escolhida. Para retornar ao painel de configurações, basta clicar no botão Todas as configurações no alto da janela, como mostra o exemplo da ilustração a seguir. A gente tem o que? Pessoal, brilho, bloqueio, disposição de teclado, suporte de idiomas, energia, impressão, cor, Bluetooth, mouse e touchpad, data e hora, cópia de segurança, contas de usuário. Então, tudo isso aqui, teclado, tudo isso aqui a gente tem acesso através das configurações do sistema. No pessoal, você pode configurar a aparência do seu computador, os planos de fundo, né, as cores podem ser selecionadas, as opções de tema que estão disponíveis, né, você pode fazer essas alterações. A parte de hardware, que é a parte, vamos dizer assim, mais crítica, né, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente mexe, as configurações relativas aos dispositivos anexos ao computador podem ser realizadas nessa categoria. E aí tem os drives adicionais, né, normalmente o Ubuntu instala drive de dispositivos automaticamente durante a instalação do sistema. Contudo, o Ubuntu sempre instala drive de código de fonte aberto, que vez por outra não é a melhor opção para o aplicativo. Nesses casos, o ícone apresentado ao lado do ícone de menu mensagem indica que um drive não livre está disponível para ser instalado. Quer dizer que existe a instalação dos drives. Vamos lembrar um pouquinho do que vocês viram na introdução à ciência da computação, que você precisa de para você estar instalando um hardware, você precisa ter o drive do hardware, tá ok? E aí, se você não tem, você tem que adicionar esse drive, tá? Então, por isso que a gente vai em drives adicionais. Também tem a questão da impressão. A maioria das impressoras usa USB, são normalmente instaladas automaticamente, assim como no Windows. Já existem muitos fabricantes que já têm os convênios, os contratos com Linux, ele já instala automaticamente, né? O computador com Ubuntu instalado, o drive instalado pelo próprio sistema através do painel de configurações. É possível controlar a fila de impressão. O clique direito do mouse sobre o ícone da impressora permite que uma série de imprimir página de teste, definir política de uso e compartilhamento de outras ações. Aí tem um local host, né, 631, que embora o Ubuntu forneça a instalação para diversos modelos e marcas de impressora, eventualmente um modelo ou uma marca pode não ser contemplado. Nesse caso, é necessário verificar se o fabricante da impressora disponibiliza o drive para o Linux, né, que eu acabei de falar no slide anterior. E o método de instalação normalmente acompanha o software. Configurações mais precisas, como limpeza de cabeçotes, alinhamento, verificação de níveis distintos, pode ser feito com ferramentas que normalmente os próprios fabricantes disponibilizam em seus sites. A HP disponibiliza no centro de programas do Ubuntu o centro de controle do sistema de impressão HP. E aí tem a impressora local host, quer dizer que está instalada no computador. São essas duas impressoras. Se eu quiser adicionar mais, eu tenho que estar preocupado em ter os drives dessa impressora.
Tá? No sistema, a administração do sistema em níveis mais elevados são feitos nessa categoria, como configuração de acessibilidade, usuário, backup, cópia de segurança, restauração de dados, seleção de programas padrão. Durante a instalação do boot, é necessário definir apenas um usuário que será também o administrador do sistema. Após a instalação, é possível definir as contas para outros usuários, caso seja necessário. A gente vai ver quais são os usuários que existem, né? E aí a gente vai ter acesso. Para criar um novo usuário, será necessário desbloquear, né, a opção, pois ela requer a senha de administração do sistema, que é definida no momento da instalação. Clique no botão mais e em tipo de conta poderá ser definido os privilégios do novo usuário. Você vai definir o que aquele usuário pode fazer. A remoção do usuário é feita clicando no seu perfil, no campo outras contas, no botão subtração, como mostra a próxima figura. Contas padrão não possuem autonomia para instalação, desinstalação ou alteração no perfil de outros usuários. Ainda na parte de criação do usuário, né, o campo opções de início de sessão, aqui ó, permite a criação de uma senha para o novo usuário e o comportamento no início de senha. Ó, nova senha, confirmação de senha. Para selecionar, a gente também pode colocar o que é uma imagem diferente aqui, ou uma foto sua, né? Clique sobre o avatar, né? Esse aqui, o ícone representativo do usuário e selecione entre as opções disponíveis uma imagem de sua preferência. Navegar por mais fotos. Tem essa imagem, você pode navegar por mais fotos. Também é possível alterar o tipo de conta de usuário. Da conta padrão, ó, você pode alterar, pode ser o tipo de conta padrão ou administrador. No campo tipo de conta, altere o idioma também, né? E o início da sessão, que pode ser automático ou não. Caso seja automático, não será possível escolher o usuário na inicialização do sistema, sendo necessário o encerramento da sessão para a entrada de outros usuários. Se você não colocar automático, quer dizer, se você não colocar para ele iniciar lá, quando você liga o seu boot, ele vai ficar só naquela parte de usuários, naquela parte do painel superior, né? Ele vai estar lá e você só vai ter acesso a ele através daquele ícone, tá ok? Para a gente fechar essa questão de modo gráfico, o boot, vamos ver um pouquinho de rede rapidamente. Rede está dentro de configurações do sistema, né? A gente não vai trabalhar especificamente montagem de redes, porque vocês vão ter a disciplina de rede de computadores, mas a gente tem que saber onde a gente tem acesso à rede. Então, dentro de configuração do sistema, a gente vai ter redes, que é a configuração da rede cabeada, sem fio, proxy, VPN e outras opções que são encontradas nesse item, tá ok? As configurações da rede cabeada ou sem fio, tem o proxy, VPN, outras opções são encontradas nesse item aqui, ó, o nome da conexão, os endereços, né, o servidor DNS. O modo avião permite desligar todos os sinais de rede enviado por seu computador, seja wireless ou 3G. A opção de alteração ou inclusão de endereço IPv4, IPv6, DHCP, rotas, servidores de DNS, domínios ou segurança sem fio podem ser feitos no botão opções, ok? Então, pessoal, vamos começar a trabalhar agora o Linux no modo terminal, né? Diferentemente do que a gente viu lá do modo gráfico, aqui a gente vai trabalhar com linhas de comando, né? Com diretórios. O que você quiser executar agora, você vai ter que saber os comandos e executar, digitar, né? Especificamente, aqui a gente tem instituto diretório do Linux, os diretórios é o barra, que é o raiz, né? Barra boot, proc, dev, temp, etc, lib, mnt, opt, root, home, bin, sbin, user, var. A gente vai ver como é que funciona cada um deles. O boot, ele armazena o kernel, né? Os arquivos de boot. O bin, ele armazena alguns arquivos executáveis e alguns do sistema, sul, tar, cat, rm, pwd. Cada um desses comandos ele vai fazer uma ação específica. A maioria estão dentro do diretório USR, USR, o diretório dev, né, os dispositivos de áudio, o diretório mnt é um de montagem, home, os diretórios de arquivos pessoais e configurações. O proc informa informações sobre o kernel, os processos que estão rodando no momento, etc, mais importante diretório da máquina, né? O lib, onde fica armazenada a biblioteca básica do sistema, o var, arquivos que possuem dados de variáveis, o temp, os arquivos temporários, o sbin, ferramenta de interesse do superusuário, que geralmente são usados por serviço básico da máquina. O opt são programas projetados para serem instalados sobre esses diretórios. Aqui a gente tem o terminal, né, como é que a gente faz para acessar. A gente pode ir em acessórios, escolher a opção terminal, ou então pressionar simultaneamente a tecla Alt F2 e na caixa de texto que vai se abrir, você digitar o nome GNOME terminal e tecla Enter. Aí ele vai abrir essa tela aqui. Cadu aqui é o nome do usuário atual, né, arroba. Prof é o nome do computador que está sendo utilizado, Caduboot é o nome do computador, barra home é o diretório do usuário e barra prof é o diretório do usuário atual. Então aqui ele está dizendo que ele está no computador Cadu,
né? O usuário atual é o Cadu, quer dizer, e o computador que ele está usando é o Cadu Ubuntu. Então, a partir daqui você tem que aprender os comandos e digitar o que você quer que o computador execute, né? Via linha de comando, digitando mesmo as ações. A gente tem um administrador que é o sudo, né? Sudo é a abreviação de superusuidor, ou o superusuário faz. O usuário desse comando habilita o usuário a executar comandos em um nível elevado de permissões, também chamado de root. Ele faz aqui um exemplozinho que ele está colocando, né? A sintaxe do comando é assim: você digita sudo e o comando que você quer executar, e aí ele executa o que você quiser. O sudo deve ser digitado antes do início de um comando, por exemplo, ao usar o comando de utilização de lista de pacotes do Ubuntu, aqui para ele instalar, ó, sudo.install.ru. Então ele vai execute isso aqui, como aqui está dizendo essa chargezinha, ó. Faça um sanduíche para mim, aí ele responde, ou não, faça você mesmo. Sudo, faça um sanduíche para mim, aí ele ok. Quer dizer que quando você coloca o sudo antes de qualquer comando para o Ubuntu, ele executa, tá ok? Ele obedece sem perguntar, certo? Aqui a gente tem como criar usuários e senhas, como você deve estar usando o superusuário. No texto acima foi digitado o comando adicional usuário useradd, né? E seguido tem o nome do usuário que será criado, etec. Então, useradd é o comando para criar o usuário e etec é o usuário que será criado. Você lembra como foi que a gente fez para criar um usuário no Windows? Você lembra como é que a gente fez para criar um usuário via modo gráfico aqui no Ubuntu? Então aqui é como a gente cria o usuário via linha de comando, ó. Eu uso o comando useradd, ó. Vamos voltar bem aqui. Nessa tela aqui, ó, que está esperando bem aqui para eu digitar um comando, eu vou colocar useradd espaço -tech, etec. Então eu estou criando o usuário etec, certo? Se eu quiser criar. Para criar uma senha para o usuário etec no terminal, basta digitar o comando e o nome do usuário. Password etec, eu vou colocar uma senha. E a senha vai ser etec. E para remover o usuário, basta digitar o nome do comando, userdel etec. Então aqui, pessoal, é uma forma da gente usar via linhas de comando, fazer a mesma coisa que a gente fazia no modo gráfico, a gente pode fazer aqui usando linha de comando. Para criar uma pasta no diretório do Ubuntu, na interface gráfica, é semelhante ao Windows. Clicar com o botão direito do mouse no local em que a pasta será criada. Em seguida, digite o nome da pasta. Pronto, a nova pasta está criada e pronta para uso. Isso a gente já viu, né? No Windows, já viu como é que a gente faz no modo gráfico aqui no Linux. E agora, vou aprender a fazer via linha de comando. Para removê-la, basta selecionar e apertar Delete no teclado. Para trabalhar com diretório, pasta no terminal, basta digitar os seguintes comandos. Aqui é diferente, eu vou botar o pw e exibe o diretório atual, né? Aí eu coloco esse cifrãozinho que ele vai estar esperando, pwd. Mostra de forma simples em qual diretório o usuário está localizado no momento. Navegando entre diretórios, eu boto cd, né? O nome do diretório que eu quero mudar é pwd. Eu estou no user/games, aí eu quero cd, aí eu coloco esse tiozinho, eu estou dizendo que eu quero sair dele, né? E pwd, entrei no home at. No exemplo acima, estava no diretório usergame. E no simples comando cd para o diretório, ó, esse simples comando aqui, fomos para o diretório home at. Nesse caso, utilizamos o tio para que é uma espécie de atalho para o diretório home do usuário. Né? Então, o nome do usuário aqui é at. E aqui, quando eu coloquei esse cdzinho e esse tio, eu estou navegando entre diretórios. Eu saí do diretório que eu estava, usergame, e fui para o diretório home at. Certo? Como é que eu posso listar os arquivos que eu tenho no meu diretório, na minha pasta? Basta colocar ls, opções e arquivo/diretório. Lista os arquivos e diretórios. Se executarmos apenas o comando ls sozinho, ele mostrará todos os arquivos existentes no diretório atual. Há também alguns parâmetros extras. Se eu colocar "-l", ele vai mostrar em formato detalhado, "-a", lista de arquivos ocultos, "-h", o tamanho no formato legível, "-r", lista também dos subdiretórios encontrados. Tem ainda criar um diretório, mkdir, ou criar uma pasta, né, o nome do diretório. Aqui, criar um diretório, exemplo, criar um diretório dentro da pasta home do usuário. Então, toda vez que eu boto tio, eu estou indo para o home. Então, eu boto mkdir, tio/páginas. Então, vai ser home páginas. Remover, rmd e o nome do diretório. Apagar um diretório que esteja vazio. Exemplo, apagando o diretório temp lixo apenas se ele estiver vazio. Eu estou apagando o diretório, ó, temp lixo, rmd temp lixo. Então, pessoal, isso aqui é meio complicado, mas a gente tem que testar. Vocês abram o modo terminal do Linux, né, através dos comandos que eu mostrei para vocês, e aí vocês vão testando esses comandos para executar, certo? Tem remover arquivos e diretórios rm, apaga definitivamente o arquivo ou diretório, né?
RM, você bota o nome do arquivo e a extensão, arquivo.bin. Para apagar o diretório com todo o seu conteúdo, usa a opção "-r", RM-R temp lixo, vai apagar tudo. E tenha cuidado com o comando "-rf", é muito perigoso. Use com cuidado, porque ele remove um diretório e todo o seu conteúdo sem apagar, ele remove tudo de uma vez. Vai que você vai remover uma parte que tem seus arquivos, é complicado, então tem cuidado. A gente tem ainda o comando shutdown, é um comando bem simples, né? A única função deles é desligar ou reiniciar o computador, mas existem algumas alterações, ou seja, adicionais, que podem deixar ele bem interessante. O modo como o texto deve ser passado, sintaxe é bem simples. Shutdown, opção tempo, é o formato para desligar ou reiniciar um horário específico, né? Eu quero desligar meu computador às 8 horas da noite, às 8 horas e 10 minutos da noite. Então o comando shutdown deve ser executado como administrador do sistema, né? Como root. Para cancelar o comando shutdown, basta apertar o Ctrl C no seu terminal. Em opções, temos o exemplo do post "-h-r". O shutdown conta as horas em minutos, ou seja, se você quer desligar ou reiniciar seu sistema, daqui a 3 horas seu comando ficaria assim: shutdown "-r" mais 180, que é em minutos. Então daqui, e para desligar, "-h" mais 180. Então daqui a 1h30, né? 180 minutos são 3 horas, quer dizer, ele vai executar o desligamento, né? Ou reiniciar o computador, tá ok, gente? Então, pessoal, vamos começar a trabalhar agora o Linux no modo terminal, né? Diferentemente do que a gente viu lá do modo gráfico, aqui a gente vai trabalhar com linhas de comando, né? Com diretórios. O que você quiser executar agora, você vai ter que saber os comandos e executar, digitar, né? Especificamente, aqui a gente tem o diretório do Linux, os diretórios é o barra, que é o raiz, né? Barra boot, proc, dev, temp, etc, lib, mnt, opt, root, home, bin, sbin, user, var. A gente vai ver como é que funciona cada um deles. O boot, ele armazena o kernel, né? Os arquivos de boot. O bin, ele armazena alguns arquivos executáveis e alguns do sistema, sul, tar, cat, rm, pwd. Cada um desses comandos ele vai fazer uma ação específica. A maioria estão dentro do diretório USR, o diretório dev, né, os dispositivos de áudio, o diretório mnt é um de montagem, o home, o diretório de arquivos pessoais e configurações. O proc informa informações sobre o kernel, os processos que estão rodando no momento, a etc, mais importante diretório da máquina, né? O lib, onde fica armazenada a biblioteca básica do sistema, o var, arquivos que possuem dados de variáveis, o temp, os arquivos temporários, o sbin, ferramenta de interesse do superusuário, que geralmente são usados por serviço básico da máquina. O opt são programas projetados para serem instalados sob esses diretórios. Aqui a gente tem o terminal, né, como é que a gente faz para acessar. A gente pode ir em acessórios, escolher a opção terminal, ou então pressionar simultaneamente a tecla Alt F2 e na caixa de texto que vai se abrir, você digitar o nome GNOME terminal e tecla Enter. Aí ele vai abrir essa tela aqui. Cadu aqui é o nome do usuário atual, né? Arroba prof é o nome do computador que está sendo utilizado, Cadu-boot é o nome do computador, barra home é o diretório do usuário e barra prof é o diretório do usuário atual. Então aqui ele está dizendo que ele está no computador Cadu, né? O usuário atual é o Cadu, quer dizer, e o computador que ele está usando é o Cadu-boot. Então a partir daqui você tem que aprender os comandos e digitar o que você quer que o computador execute, né? Via linha de comando, digitando mesmo as ações. A gente tem um administrador que é o sudo, né? Sudo é a abreviação de superusuário, ou o superusuário faz. O usuário desse comando habilita o usuário a executar comandos em um nível elevado de permissões, também chamado de root. Ele faz aqui um exemplozinho que ele está colocando, né? A sintaxe do comando é assim: você digita sudo e o comando que você quer executar, e aí ele executa o que você quiser. O sudo deve ser digitado antes do início de um comando, por exemplo, ao usar o comando de utilização de lista de pacotes do boot, aqui para ele instalar, ó, sudo.install.ru. Então ele vai execute isso aqui, como aqui está dizendo essa chargzinha, ó. Faça um sanduíche para mim, aí ele responde ou não, faça você mesmo. Sudo, faça um sanduíche para mim, aí ele ok. Quer dizer que quando você coloca o sudo antes de qualquer comando por boot, ele executa, tá ok? Ele obedece sem perguntar, certo? Aqui a gente tem como criar usuários e senhas, como você deve estar usando o superusuário. No texto acima foi digitado o comando adicional usuário useradd, né? E seguido tem o nome do usuário que será criado, etec. Então, useradd é o comando para criar o usuário e etec é o usuário que será criado. Você lembra como foi que a gente fez para criar um usuário no Windows? Você lembra como é que a gente fez para criar um usuário via modo gráfico aqui no Ubuntu? Então aqui é como a gente cria o usuário via linha de comando, ó. Eu uso o comando useradd, ó,
Vamos voltar bem aqui. Nessa tela aqui, ó, que está esperando bem aqui para eu digitar um comando, eu vou colocar user add espaço -tech, tech. Então, eu estou criando o usuário tech, certo? Se eu quiser criar. Para criar uma senha para o usuário tech no terminal, basta digitar o comando e o nome do usuário. Password tech, eu vou colocar uma senha. E a senha vai ser tech. E para remover o usuário, basta digitar o nome do comando. Userdel tech. Então aqui, pessoal, é uma forma da gente usar via linha de comando, fazer a mesma coisa que a gente fazia no modo gráfico, a gente pode fazer aqui usando linha de comando. Para criar uma pasta no diretório do Ubuntu, na interface gráfica, é semelhante ao Windows. Clicar com o botão direito do mouse no local em que a pasta será criada. Em seguida, digite o nome da pasta. Pronto, a nova pasta está criada e pronta para uso. Isso a gente já viu, né? No Windows, já viu como é que a gente faz no modo gráfico aqui no Linux. E agora, vou aprender a fazer via linha de comando. Para removê-la, basta selecionar e apertar Delete no teclado. Para trabalhar com diretório, pasta no terminal, basta digitar os seguintes comandos. Aqui é diferente, eu vou botar o PW e exibe o diretório atual, né? Aí eu coloco esse cifrãozinho que ele vai estar esperando, PWD. Mostra de forma simples em qual diretório o usuário está localizado no momento. Navegando entre diretórios, eu boto CD, né? O nome do diretório que eu quero mudar é PWD. Eu estou no user /games. Aí eu quero CD, aí eu coloco esse tiozinho, eu estou dizendo que eu quero sair dele, né? E PWD, entrei no home @ No exemplo acima, estava no diretório usergame. E no simples comando CD para o diretório, ó, esse simples comando aqui, fomos para o diretório home @ Nesse caso, utilizamos o tio para que é uma espécie de atalho para o diretório home do usuário. Né? Então, o nome do usuário aqui é @. E aqui, quando eu coloquei esse CDzinho e esse tio, eu estou navegando entre diretórios. Eu saí do diretório que eu estava, usergame, e fui para o diretório home @ certo? Como é que eu posso listar os arquivos que eu tenho no meu diretório, na minha pasta? Basta colocar ls, opções, arquivo /diretório. Lista os arquivos e diretórios. Se executarmos apenas o comando ls sozinho, ele mostrará todos os arquivos existentes no diretório atual. Há também alguns parâmetros extras. Se eu colocar "-l", ele vai mostrar em formato detalhado, "-a", lista de arquivos ocultos, "-h", o tamanho no formato legível, "-r", lista também dos subdiretórios encontrados. Tem ainda criar um diretório, mkdir, ou criar uma pasta, né, o nome do diretório. Aqui, criar um diretório, exemplo, criar um diretório dentro da pasta home do usuário. Então, toda vez que eu boto tio, eu estou indo para o home. Então, eu boto mkdir, tio /páginas. Então, vai ser home páginas. Remover, rmdir e o nome do diretório. Apagar um diretório que esteja vazio. Exemplo, apagando o diretório temp lixo, apenas se ele estiver vazio. Eu estou apagando o diretório, ó, temp lixo, rmdir temp lixo. Então, pessoal, isso aqui é meio complicado, mas a gente tem que testar. Vocês abram o modo terminal do Linux, né, através dos comandos que eu mostrei para vocês, e aí vocês vão testando esses comandos para executar, certo? Tem remover arquivos e diretórios rm, apaga definitivamente o arquivo ou diretório, né? rm é você bota o nome do arquivo e a extensão, arquivo.bin. Para apagar o diretório com todo o seu conteúdo, usa a opção "-r", rm-r temp lixo, vai apagar tudo. E tenha cuidado com o comando "-rf", é muito perigoso. Use-o com cuidado, porque ele remove um diretório e todo o seu conteúdo sem apagar. Ele remove tudo de uma vez. Vai que você vai remover uma parte que tem seus arquivos, é complicado, então tem cuidado. A gente tem ainda o comando shutdown, é um comando bem simples, né? A única função deles é desligar ou reiniciar o computador, mas existem algumas alterações, ou seja, adicionais, que podem deixar ele bem interessante. O modo como o texto deve ser passado, a sintaxe é bem simples. Shutdown, a opção tempo, é o formato para desligar ou reiniciar um horário específico, né? Eu quero desligar meu computador às 8 horas da noite, às 8 horas e 10 minutos da noite. Então, o comando shutdown deve ser executado como administrador do sistema, né? Como root. Para cancelar o comando shutdown, basta apertar o Ctrl C no seu terminal. Em opções, temos o exemplo do post "-h-r". O shutdown conta as horas em minutos, ou seja, se você quer desligar ou reiniciar seu sistema, daqui a 3 horas seu comando ficaria assim: shutdown "-r" mais 180, que é em minutos. Então, daqui, e para desligar, "-h" mais 180. Então, daqui a 1 hora e meia, né?
180 minutos são 3 horas, quer dizer, ele vai fazer. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco do que seja o Linux, né? Isso aqui é só uma introdução, nossa disciplina existe em curso só de Linux. Eu espero que vocês pesquisem links, livros, se vocês se interessarem realmente por Linux, que é um dos sistemas operacionais que está realmente se tornando popular e está sendo bastante usado, tá? Espero que vocês tenham aprendido a instalar, a utilizar o modo gráfico, o modo terminal. E uma coisa que eu peço para vocês é prática. Tentem praticar o máximo possível, que isso é muito bom para vocês, ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Lembrando que a atividade de casa essa semana também é para enviar para o meu e-mail, tá? Eu vou colocar uma coisa assim bastante voltada para a prática e espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima, gente. Até mais.